Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Amém? É um texto bastante conhecido aí por todos nós, né? O Cícero está colocando para a gente aqui também, ó, na versão King James, que é a mesma que eu vou ler aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus, esta é a tua palavra, foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. É desejo nosso, e é por isso que nós estamos aqui, ouvir o que o teu Espírito Santo tem a dizer aos nossos corações aqui nessa noite, Pai. Nós sabemos que a nossa vinda aqui não é em vão, e se estamos aqui é porque o Senhor tem propósito, o Senhor tem objetivos em ter nos trago aqui nessa noite de quinta-feira. E oramos, Deus, para que a tua palavra, que venha sobre nós como uma semente lançada em boa terra, que esta palavra renove as nossas forças, nos aproxime do Senhor através do conhecimento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Dê um graça e paz para quem está aí perto de você. Amém. Maravilha, glória a Deus. Irmãos, como disse antes da leitura desse texto, esse texto ele é quase um chavão para o cristão. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Basicamente, todo bom leitor do Novo Testamento conhece esse texto de cor. Talvez a gente peca um pouco na hora de citar como referência, né? Nem todas as pessoas têm facilidade com guardar referência na mente, mas sem sombra de dúvida esse é um texto aí que a gente costuma guardar no nosso coração. E hoje eu queria conversar com os irmãos um pouco a respeito desse texto aí, né? É claro, como eu sempre faço com os irmãos aqui, a gente não pode deixar de olhar para esse texto de maneira literal. Qual que é a maneira literal do texto? Aquilo que o texto quer dizer em primeiro lugar. Alguns estudiosos gostam de dizer aquilo que o texto realmente quer dizer, né? Embora o texto bíblico me permita interpretações e revelações ou iluminações do Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas através desse texto, a primeira informação que eu preciso extrair desse texto é a informação que verdadeiramente esse texto traz para nós, né? E o primeiro ensinamento que esse texto traz para nós é um ensinamento aonde aquilo que é secundário, né, é acrescentado pelo Senhor à medida que nós o servimos. Essa é a principal ideia do texto. Muitas pessoas até leem o texto de maneira errada. Se o Cícero está com o texto aqui ainda para a gente, o texto, por exemplo, tem gente que lê errado. Tem gente que lê assim, ó: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O texto diz todas as coisas? Não. O texto não diz todas as coisas. Às vezes a gente pega naquela visão da prosperidade, né? E pensa assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas que são acrescentadas. A palavrinha essas coisas aparece em todas as versões da Bíblia. Seja na João Ferreira de Almeida, na King James, no original grego. Não são todas as coisas, são todas essas coisas. Eu sei que o nosso português é muito complicado, mas falando em rasas palavras, o essas
é sinal de indicativo. Ou seja, essas coisas está indicando o que será acrescentado se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí a pergunta é, no literal, que coisas são essas que serão acrescentadas se buscarmos o reino de Deus? Aí nós temos que ler o texto a partir do versículo de número 32. Né? Eu não vou ler o texto, apenas estou citando aos irmãos. Né? Nós temos que ler o texto desde o seu início. E o texto desde o seu início, Jesus disse sobre não se preocupar com o que comer, beber ou vestir. E aí ele usa exemplos. Os pardais que não semeiam e nem colhem, e Deus envia o alimento para eles todos os dias. E os lírios do campo, que não tecem, não costuram, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, ou seja, o que são as coisas que serão acrescentadas? Resumidamente falando. O texto diz que se buscarmos o reino de Deus, não vai nos faltar o que comer, o que beber e o que vestir. Ao contrário do que muitos pensam a respeito desse texto, esse texto não me promete abundância. Esse texto me promete prosperidade. E qual é o significado da palavra prosperidade? Ausência de necessidade. Entendeu? Então o texto me promete o que comer, beber e vestir. O texto não me promete comprar na melhor loja de roupas da cidade. O texto não me promete comer picanha, filé mignon e carne de primeira. O texto não me promete beber as melhores bebidas. O texto me promete aquilo que é básico, que o Senhor cuidaria de nós dentro daquilo que é básico, se nós buscarmos o seu reino. Essa promessa em cima daquilo que é básico, ela traz uma verdade muito importante sobre a vida do cristão. Abre um parêntese aí, né, na minha fala. Não é errado você querer mais, amém? Não é errado você querer empreender, você querer trabalhar por conta própria. Não é errado você querer um nível de vida melhor. Não é errado você querer comer melhor, você querer passear, você querer juntar um dinheiro. Não é errado isso. Amém? Só não é necessário. Não é errado. Só não é necessário. Por quê? Entende-se que se temos a presença de Deus em nós, isso já é suficiente. E você não precisa de mais nada. Você não precisa. Você não precisa de luxo, você não precisa de conforto, você não precisa de uma boa vida, você não precisa, porque você já tem Jesus, e Jesus é tudo o que faltava para você. Ele completa a sua vida, Ele completa o seu coração, e se você não tiver mais nada, mas tiver Jesus, isso te é suficiente. Até 20 anos atrás, 15 anos atrás, e espero que quando fizermos apelo aqui na igreja essa fala se repita, lá atrás quando nós aceitamos Jesus, muitas vezes não pensávamos no valor das palavras mencionadas pelo pastor, né? Ou no batismo, por exemplo, a frase é: você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Na sua profissão de fé, você declarou que só Cristo é suficiente para você. Então nós não precisamos de mais nada, porque Cristo nos é suficiente. Se eu não conseguir juntar muito dinheiro, não tem problema, Cristo me é suficiente. Se eu não conseguir comprar na melhor loja de roupa da cidade, não tem problema, porque Cristo me completa, Ele é suficiente. Por isso que eu disse na frase, que nós até podemos, mas não precisamos.
Se temos o sentimento de necessidade dessas coisas, significa que Cristo não nos tem sido suficiente. Se você precisa da picanha, do filé mignon e da carne de primeira para ser feliz, significa que Cristo não te é suficiente. Então, nós até podemos, mas não precisamos. Não é pecado. Nós apenas não temos que depender dessas coisas, não é? Então o Senhor está nos propondo o agregar daquilo que é básico, ou seja, tendo Jesus na sua vida, o que é básico para você não vai te faltar. Mas eu repito, isso não significa que você não possa almejar algo a mais, muito pelo contrário. Nós vivemos à medida dos nossos sonhos. Se você parar de sonhar, você vai parar de correr atrás. Aquele que não tem uma casa própria, tem que sonhar com a casa própria. Aquele que não tem um carro, tem que sonhar com o carro. Aquele que não tem uma estabilidade financeira, tem que sonhar com a estabilidade financeira, não é? Aquele que está ganhando um salário mínimo, ele tem que almejar ganhar mais. Então, o sonho, ele rege a nossa vida. Você vive de acordo com o que você sonha. E se você conseguir fazer que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus para você, e aí vai dar certinho, vai ficar tudo belezinha, não é? E você vai alcançar a vitória, porque vai ter alcançado aí os sonhos de Deus para a sua vida. Então nós temos que sonhar, nós temos que almejar. Nós não podemos ficar presos a essas coisas, porque Cristo nos é suficiente. Agora, voltando um pouquinho atrás no texto, o texto diz para nós buscarmos o reino de Deus. Que reino de Deus é esse que nós devemos buscar? Nós começamos a falar sobre isso aqui na escola dominical, domingo passado, olhando para o texto de Jesus em Mateus capítulo de número 18, quando Jesus fala sobre a igreja. E nós começamos aqui um bate-papo na escola dominical sobre o reino de Deus. E durante toda essa semana passada, quando me veio ao coração trazer essa palavra aos irmãos no domingo de manhã, e também por esses dias, tem me vindo muito ao meu coração essas questões a respeito do reino de Deus. Porque, irmãos, pouco nós estamos ouvindo falar do reino de Deus. E o reino de Deus é a mensagem principal de pregação da igreja. Era para a igreja estar pregando sobre o reino de Deus. Porque foi essa a pregação que fez com que a igreja surgisse. Não é? Parafraseando, claro. João Batista, quando começou a pregar no deserto, pregou assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Quando Jesus começou a pregar na Galiléia, ele pregou: arrependei-vos, porque é chegado, chegou agora o reino de Deus. Quando os discípulos começaram a pregar o evangelho em toda a Judéia, eles começaram pregando o seguinte evangelho: arrependei-vos, porque o reino de Deus é agora, ele é já, ele é para agora. Teólogos como o Arne Gruden, americano, contemporâneo, né, ou seja, alguém do nosso tempo, diz que o reino de Deus é, mas ainda não. Ele é porque a igreja já é uma manifestação do reino de Deus aqui na terra. Mas ainda não, porque a plenitude desse reino será alcançada apenas na Nova Jerusalém, não aqui nessa terra. Mas o fato desse reino ser alcançado na Nova Jerusalém, não aqui nessa terra, não significa que nós não vivamos esse reino, muito pelo contrário. Como disse no início dessa frase, a igreja de Cristo na terra já é uma manifestação do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor Jesus está nos orientando a buscar em primeiro lugar
fazer aquilo que está relacionado a Deus e a sua obra. É muito complicado entender sobre o reino de Deus nos nossos dias, sabe por quê? Porque nós estamos preocupados demais com os nossos próprios problemas, e isso não nos sobra tempo ou espaço no coração para nos preocuparmos com aquilo que pertence à obra de Deus aqui nessa terra. Nós somos uma geração que sofre muito no pessoal, não é? Pensamos muito nas nossas próprias convicções, nas nossas próprias batalhas, nos nossos próprios pensamentos, naquilo que apenas nos aflige. E aí não sobra tempo para pensar naquilo que diz respeito ao reino de Deus ou à obra de Deus. Por isso que é extremamente importante pensarmos sobre o reino de Deus nos nossos dias, para que talvez o nosso coração desperte a viver e a fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Talvez nós estamos passando falta de algumas coisas que esse texto nos promete acrescentar. E não nos está sendo acrescentado porque o reino de Deus não está em primeiro lugar. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é querer ter Deus ou as coisas de Deus em primeiro lugar. Para quem, e é o nosso caso aqui, se converteu aí há pelo menos 15 ou 20 anos atrás, eu não sei se é só comigo quando eu cito isso aqui, eu imagino que não, creio ser relacionado aos irmãos também, principalmente assim, olhando para aquilo que eu vivi como testemunho para poder edificar a sua vida, vamos dizer assim, eu me converti num contexto relacionado ao reino de Deus totalmente extremo. A comunidade que eu converti, ela pregava o seguinte: se o cristão ia arrumar um emprego, e esse emprego prejudicava a igreja, ele estar na igreja, ele não aceitava o emprego. Eu sei que é um pouco exagerado pensar assim, mas eu estou compartilhando com você como que era a comunidade cristã no período que eu me converti. Você aceitava trabalhar à noite. Eu vi muitos amigos recusarem emprego na Itambé, quando a Itambé chegou na cidade. E a cidade, embora grande, tinha poucas empresas. O que girava a cidade era a proximidade com Belo Horizonte, Nova Serrana, né, que eram os polos de trabalho. E em Pará de Minas mesmo não tinha tanto emprego assim. Então, quando chega a Itambé na cidade, para empregar não sei quantos mil funcionários, né, várias pessoas arrumaram emprego na Itambé, foram trabalhar na Itambé. E eu vi gente da igreja largando a Itambé, porque a Itambé funcionava igual a Embaré aqui, 24 horas por dia, secando leite, fazendo iogurte, não parava, e 2 às 10, e 10 às 6, e 6 às 2, nesses horários loucos aí. E a gente entendia o seguinte, que o mais importante eram as coisas de Deus, não a igreja, né? Não é a instituição, as coisas de Deus. Se eu vou arrumar um trabalho que no domingo à noite eu não posso servir ao Senhor, não quero esse trabalho. Não estou dizendo para você fazer isso, porque hoje os nossos tempos são outros. Os nossos tempos mudaram. Mas as convicções não deveriam ter mudado. As nossas convicções, elas não podem ser alteradas. Os nossos princípios, eles não podem ser abalados. Eu tenho que começar a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Muitas coisas estão dando errado para muita gente,
porque Deus não está em primeiro lugar. Quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, o emprego em primeiro lugar, as coisas desse mundo em primeiro lugar, o espiritual vai ser prejudicado. E aí o espiritual vai mal. E se o seu espiritual tiver mal, meu irmão, a sua vida inteira vai mal. Porque só uma coisa precisa estar bem na sua vida. É o espiritual. É a sua vida com Deus. É uma máxima que nós não podemos perder jamais. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, você tem tudo, porque ela te é suficiente, ela te completa. O que nós precisamos é da presença de Deus. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, você vai estar bem no emprego, você vai estar bem no seu casamento, você vai estar bem com seus filhos, você vai estar bem na sua casa, você vai estar bem na igreja, você vai estar bem com a sua fé, porque você vai ter a presença de Deus. Mas preste atenção, eu sei que principalmente na cidade onde a gente vive, não dá para tomar as mesmas decisões de 20 anos atrás, porque alguém tem que pôr comida na mesa, né? E quem emprega é a usina, de 2 às 10, quem emprega é a Embaré, de 2 às 10, quem emprega é o Farlab, de 2 às 10, quem emprega é a rifa, que o marido vai viajar 21 dias, 7 dias, 60 dias. Nós temos irmãs aqui da igreja que o marido viaja 45 dias fora de casa. Então nós vivemos num contexto que não dá para aplicar a regrinha de 20 anos atrás. Se a usina te chamar, você vai ter que ir. Se a Embaré te chamar, você vai ter que ir. Mas o que eu quero deixar para você é que os nossos princípios não podem mudar. Até porque hoje, nós temos, por exemplo, culto de manhã, né? De escola dominical. Então você está trabalhando à noite? Vem de manhã. Então hoje a igreja, ela precisa se contemporaneizar também, né? Para que, já que essa é a nossa realidade, a igreja tem que alcançar também as pessoas que trabalham nesse horário, né? Porque senão quem trabalhasse na Embaré e na usina nunca ia poder se converter, né? Porque eles iam estar trabalhando, como é que eles iam para a igreja, né? Então nós não somos adventistas, né? Ah, nesse dia eu não posso trabalhar. Não podemos fazer isso. Então a igreja precisa se contemporaneizar. O que eu quero contar com essa experiência para você, não é colocar na sua cabeça que você não pode trabalhar na usina ou na Embaré, ou na Farlab. Eu quero colocar no seu coração que aquilo que é de Deus tem que vir em primeiro lugar. É aí que a nossa vida vai bem. É aí que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco esse reino em primeiro lugar. E esse reino está totalmente ligado à instituição chamada igreja. Porque esse reino, querendo você ou não, ele acontece através da igreja. Porque você evangeliza através da igreja, você intercede em favor da igreja, você celebra na igreja, a palavra é pregada na igreja, a profecia acontece na igreja, a revelação é na igreja. Então as coisas de Deus estão intimamente relacionadas. Quando alguém vai mal, é porque o reino de Deus não está sobreposto nas demais coisas de sua vida. Está na hora, irmãos, da gente entender que o nosso coração pertence ao Senhor. E Deus, vou usar uma palavra errada, num contexto certo para você entender. Deus é ciumento. Ele não aceita dividir você com dinheiro. Jesus disse, ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Ninguém tem 2 senhores. Isaías diz que ele não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus não aceita ser repartido.
dividir a glória dele. Por isso que idolatria é o pior pecado da Bíblia. O pior pecado da Bíblia é a idolatria. Por quê? Porque Deus não aceita outro no seu lugar. Todos que quiseram se colocar no lugar de Deus, deu errado. Desde o diabo, passando por Eva, a Nabucodonosor e outros reis por aí, e outros homens por aí, todos que quiseram se colocar no lugar de Deus, deu errado. Por quê? Deus não aceita outro no seu lugar. Está na hora da gente entender, irmãos, que o nosso coração pertence a Deus, e tudo que vem primeiro em nossas vidas tem que ser Deus. Pense na moça que vai escolher o rapaz para casar. A moça crente vai escolher o rapaz para casar. Se ela escolher o rapaz que põe o trabalho em primeiro lugar, ela não vai ver esse marido dentro de casa. Vai ver esse marido trabalhando. Quem põe o trabalho em primeiro lugar, vive por conta do trabalho. É fácil você identificar uma pessoa que põe o trabalho em primeiro lugar. Ele não tem outro assunto. Ele só conversa sobre trabalho. Você vai conversar com a esposa, é sobre trabalho. Não é? Imagine eu com o trabalho acima de tudo. Eu ia chegar em casa e ficar pneu, 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 peça de carro, pneu, peça de carro, pneu. Ia chegar aqui na igreja e ficar pneu, peça de carro, pneu, peça de carro, pneu. Ia conversar com você lá fora, pneu, peça de carro, pneu. É fácil identificar, a pessoa dorme com o uniforme da empresa, né? Você vai deitar na cama, põe a camisa da empresa para dormir. Isso aqui é pôr o trabalho em primeiro lugar, né? Na folga o camarada está por conta da empresa. O assunto é só a empresa. Você casar com uma pessoa que pensa em trabalho, vai ser bom por um lado, porque ele é trabalhador. Mas vai ser ruim por outro lado, porque esse marido seu só vai estar no trabalho. O ideal, pegando nesse exemplo aí, seria se casar com alguém que Deus está em primeiro lugar, né? Porque tudo para essa pessoa ia ser Deus. Eu acho que é melhor ter Deus do que falar sobre Deus. Toda hora que você chegar na sua casa, seu marido está falando de Deus, está lendo a Bíblia, está orando, está querendo ir para a igreja, do que se seu marido estivesse falando só de trabalho. Ou no caso da vida lá fora, aqueles que têm a bebida como primeira coisa. A gente vê no mundo aí fora, no meio secular, o camarada está doido para chegar o horário de ir embora, para ele passar no bar, para ele passar no boteco. Pode olhar aí, na nossa cidade, boteco abre de segunda a segunda, não tem dia para fechar. E todo dia que você passa na porta do boteco, tem alguém que saiu do trabalho e parou lá. O camarada não vê a hora do fim de semana em fim de semana. Ele trabalha a semana inteira pensando na sexta-feira, e aí ele vê o Henrique Madeirite falando, sextou, bebê, meio-dia, pode olhar. Aí o camarada já agarra no final de semana, meio-dia, começa, a sexta-feira não é nem 6 horas da tarde mais, trouxeram a sexta-feira para o meio-dia, e o camarada bebe todas, e prostitui, e faz farra, e chega na segunda-feira, ele está pensando na sexta-feira, meio-dia de novo. Porque isso para ele está em primeiro lugar. Então eu imagino que ter Deus em primeiro lugar é uma vantagem aí para quem vai escolher um casamento, né? Nós precisamos, irmãos, começar a voltar a colocar Cristo em primeiro lugar de nossas vidas. Até mesmo acima da nossa família. Aí essa fala é pesada, mas ela é necessária. E ela não é minha, ela é de Jesus. Em Marcos capítulo 10, o jovem rico chega lá e, Senhor, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me. O camarada sai triste, vai embora. Na hora que ele vai triste embora, é a parte da história que eu gosto. Aí Pedro levanta e fala assim, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus fala assim, aquele que não deixar pai, mãe, marido, esposa, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. E depois ele promete que aquilo seria acrescentado em 100 vezes mais. Está em Marcos 10.
mas fala do próprio Senhor Jesus. Se formos colocar a nossa vida em uma escala, eu vou falar para você sem medo de errar: Deus, família, trabalho. Essa é a escala. Não inverta essa escala. Família, parece bonito. Deus, trabalho. Não ponha a família acima de Deus, porque no lugar de Deus não tem que estar ninguém. Não é que você vai desprezar a sua família, ficar só na igreja, jejuando. Pastor, me dá a chave da igreja aí que eu vou abrir a igreja todos os dias. Não é isso. Não, meu negócio agora é Deus, não quero saber de família mais. Não, tem que passear com seu filho lá na pracinha, não é? Tem que tomar um sorvete, tem que sair com a patroa, não tem jeito não. Tem que valorizar a família, tem que amar sua família, e é esse o papel que Cristo manda fazer com a família. Você só não pode colocar a família acima de Deus. Uma vez a gente teve um casal que congregava com a gente, e aí a esposa desviou. Aí a esposa separou do marido, pôs o marido para fora de casa. Aí o marido para fora de casa queria voltar, por causa dos filhos e por causa da esposa. Chega para a esposa e fala: o que eu preciso para voltar? A esposa fala assim: nunca mais nós vamos entrar dentro de uma igreja. Não vamos servir a Deus, mas nós vamos beber, para o bar, farriar, aprontar, viver a vida como todo mundo vive a vida. Cansei, não quero ser crente mais. Aí o que o camarada fez? Colocou a família acima de Deus. Não, então beleza, vou largar tudo. Não é sair da igreja local, é largar a fé. Porque se fosse só trocar de igreja, porque algum problema tinha na igreja, talvez não é justificável, mas tem gente que usa de desculpas, né? Mas não foi um trocar de igreja, foi um largar a fé. Foi um nunca mais pôr o pé dentro de uma igreja. Foi largar a vida celibata, relacionada ao pecado, e viver a vida promíscua, no pecado. Se eu colocar a família acima de Deus, é isso que eu vou fazer. Eu vou largar a fé. Escuta a sua família para você ver. Se não tem um monte de gente na sua família que fala assim: você é doido mexer com esse negócio de igreja? Ah, esse povo de igreja é tudo doido. Você está lá dando seu dízimo, né? Você está lá, você podia estar aprontando, farriando, você está lá indo para culto. Escuta a sua família para você ver. Deus tem que estar acima. Tem que ser igual Josué disse: eu e minha casa, primeiro eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Ele não perguntou para os da casa dele, não, ele se posicionou. É Deus e pronto, quem quiser ir, vai. Nós não invertemos esses valores, por mais importantes que eles sejam. Primeiro Deus, depois família. Passe por cima de tudo para defender a sua família, ame a sua família. Sua família é mais importante que o seu trabalho. Sua família é mais importante que seus amigos. Sua família é mais importante do que qualquer outra ação ou coisa secular que possa existir. Mas nós precisamos aprender a voltar o reino de Deus para o primeiro lugar. Às vezes nas coisas simples, irmãos. Qual a primeira ação sua do dia? Qual é a sua primeira ação do dia? Deveria ser o reino de Deus, porque isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Sua primeira ação do dia tinha que ser: obrigado, Senhor, acordei. Uma oração, no mínimo. Qual é a nossa primeira ação do dia? Quando eu me converti, eu aprendi que até na verdade, né, para nós, isso se chama primícia, né? Pegar primeiro o que é de Deus. Tem igreja que prega que oferta de primícia é uma oferta a mais. Oferta de primícia não é uma oferta a mais. É você pegar primeiro o que é de Deus.
Quando você recebe, o que você vai fazer? Primeiro o que é de Deus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Isso é primícia. Na hora que eu acordo, qual a primeira coisa que eu faço? Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Na hora que eu vou trabalhar, o que é mais importante para mim, o trabalho ou Deus? Eu vou ficar lá no meu trabalho negando a minha fé? Eu vou ficar lá no meu trabalho ajudando meu patrão a sonegar imposto, mentindo, enganando, ludibriando? E para quem trabalha com vendas, a gente sabe que é complicado, né? Eu ouço muita frase, ouço mesmo, no meio vendas, eu ouço a frase o seguinte: todo vendedor tem que mentir. Eu discordo da frase, né? E tento vender, tenho conseguido até aqui sem mentir. Alguém pergunta: esse pneu é bom? Não é que ele é ruim, mas existem melhores. Esse outro pneu é melhor. O outro pneu não é ruim. Ele tem selo do Inmetro, ele tem garantia. A fábrica dá as mesmas garantias que dá para um, dá para o outro, mas esse outro pneu é melhor. Preciso falar, não, esse pneu é melhor que tenha. Já viu o vendedor que tudo que ele tem para vender é o melhor? Não, essa roupa aqui é a melhor. Isso aqui não é o melhor. Não tem que vender para a pessoa falando que é o melhor. O que vem primeiro na minha vida? É Deus ou o meu trabalho? Não é? Aí está lá, o seu patrão te pede para fazer algo que é pecado. O que vem primeiro aí? Deus, o reino de Deus ou o seu trabalho? Nós precisamos aprender a colocar o Senhor como primeiro lugar em nossas vidas. Eu sei que às vezes, por exemplo, não pode, isso que eu vou falar não é via de regra, não é doutrina, não é uma imposição. É uma sugestão. Por exemplo, se a gente deixar para ler Bíblia no final do dia, orar no final do dia, buscar a Deus no final do dia, não dá aquela ideia de que é o que sobrou? Corri atrás, trabalhei, família, fiz tudo, aí sobrou aqui meia hora, 10 horas da noite, eu vou dar ela para Deus. Aí essa hora que você vai dar para Deus, 10 horas da noite, você está cansado, estressado, seu dia foi puxado. Não seria melhor dar para Deus a primeira hora? Acordar mais cedo então? Primeiro é o Senhor. É isso. Não é via de regra, não é doutrina, não é uma imposição, mas é colocar Deus em primeiro lugar. É isso que eu preciso aprender, mesmo que seja nas pequenas coisas. Trazer o reino de Deus para tudo que é primeiro na minha vida. Não precisa ser exagerado. Não precisa ser maçante. Nem precisa ser o dia inteiro. É só você dar primeiro o que é dele. Talvez você vai dar para Deus 20 minutos, mas são os seus primeiros 20 minutos. Para o seu trabalho você vai dar 9 horas depois, mas o primeiro você tirou para Deus. Primeiro é o Senhor, primeiro é Deus. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Colocar tudo que é relacionado a Deus como mais importante. Pastor, não consigo fazer de manhã, para mim só dá à noite. De manhã, na hora que eu acordo, eu não consigo ler, eu estou com as vistas embaçadas. Não dá, pastor, tem que arrumar menino para ir para a escola. Não tem jeito. Amém. Não é via de regra. Buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, é entender que é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa ter ou fazer. É visto, irmãos, que nós vivemos uma geração que tem dado para Deus o que sobra. Se sobrar, eu oferto. Se não sobrar, eu não oferto. Se der, eu dizimo. Se não der, eu não dizimo. Se der, eu vou na igreja. Se não der, eu não vou na igreja. Se esse domingo der, eu vou. Se esse domingo não der, eu não vou.
Nós colocamos Deus, não é nem em segundo lugar, é no final da fila. A geração passada, que tinha Deus em primeiro lugar, era uma geração mais espiritual do que a nossa, porque Deus estava em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e você vai ver que a sua espiritualidade, ela tende a melhorar. É o que nós precisamos fazer. Jesus não mandou colocar o reino de Deus quando desce. Quando der, eu levo meus filhos na igreja. Quando der, eu oro. Quando der, eu leio a Bíblia. Quando der, eu vou à igreja. Quando der, eu evangelismo. Quando der, eu oro por alguém. Não é assim, irmãos. Isso tem que vir em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, a justiça aí é sinal de que esse reino tem que ser manifesto de maneira justa, não de maneira injusta. Justiça não é dividir de igual modo um dinheiro. Isso não é justiça. Justiça é fazer sempre o que é certo. É aplicar sempre o que é certo. Você vai viver uma vida certa. Você não vai deixar seu nome para o SPC, você vai pagar suas contas em dia, né? Algum deslize pode acontecer, todos nós estamos sujeitos, né? Mas se você é uma pessoa de caráter, você vai trabalhar para colocar aquilo em dia e Deus vai te dar condição para isso. Mas o que eu quero dizer? Você vai tentar fazer da maneira certa, você não vai ludibriar ninguém, você não vai fazer coisa errada, você vai ser justo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, aplicar o que é certo, porque o cristianismo não é uma mensagem pregada, o cristianismo é uma mensagem vivida. Tem uma frase de Martim Lutero que ecoou durante os séculos e é muito famosa, né? Pregue, 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 se necessário, utilize de palavras. Porque a fé cristã, meu irmão, ela não é palavra falada. A fé cristã é vida, é ser sal da terra, é ser luz do mundo, é fazer a diferença. O ímpio é chamado de injusto. E o crente, como que é chamado? Justo. Na fala de qualquer ímpio lá fora, sempre vão esperar mais de você. Crente não faz essas coisas não. Você é crente, está fazendo isso? Não, esse aqui. Por quê, irmãos? Porque o cristianismo é mais do que uma fala, é mais do que algo a ser recebido, é muito mais do que algo a ser buscado. O cristianismo é algo a ser vivido. Cristianismo você experimenta e vive. João disse: não amemos de boca e nem de palavras, mas em atos de verdade. Isso é cristianismo. E aí esse cristianismo ele acontece quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Aí, meu irmão, não vai nos faltar nada. As demais coisas nos serão acrescentadas. E o Senhor vai cuidar de nós, como Ele cuida dos lírios do campo, como Ele cuida dos pardais, Ele vai cuidar de nós. O texto é muito lindo, porque o texto fala sobre ansiedade. Ansiedade é a primeira palavra do texto, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que haveis de comer, beber ou vestir. E o texto termina dizendo assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe o que isso quer dizer? Quem coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, confia em Deus nos problemas de amanhã. Eu sei que tem muita coisa que te espera amanhã. Porém, meu irmão, se você está pondo o reino de Deus em primeiro lugar, você está tranquilo, descansando nele, porque você sabe que é Ele que vai cuidar da sua vida. Amém?
Se coloque de pé. Vamos orar. Vou pedir a Márcia para cantar aí mais uma vez, né? Tinha muito tempo que a gente não cantava. Há um caminho para a adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É buscar Deus, o seu altar, colocar a nossa vida diante do altar de Deus, adorar a Deus. Você foi chamado para adorar o Senhor, amém? Você foi chamado para viver diante do altar de Deus. Igreja não é só um lugar que a gente frequenta na terça, na quinta, no domingo. Não é só um lugar que a gente frequenta. Igreja não é só o projeto Dorcas, onde a gente vai. Não é isso, irmãos. É viver em adoração. O Senhor nos chamou para viver um caminho de adoração a Ele. E a igreja é só um complemento disso. Amém? Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos